Há dois grandes momentos da cultura humanística da história ocidental marcada pela presença do teatro, né? Do teatro, o teatro grego e o teatro shakespeariano. E dentro desse teatro, dois gêneros se sobressaíram, foram a tragédia e a tragédia. A comédia sempre se ressentiu de um preconceito contra o qual eu tenho lutado, mas ainda não consegui vencer, né? Bom, eu queria apresentar primeiro para vocês, né, que a concepção da essência da tragédia, segundo Albin Lesky, é uma boa dose de visão, boa dose de visão do mundo, né? Então, por exemplo, na peça Sófocles de Édipo Rei, né, a Creonte diz o seguinte: ordena-nos Apolo com total clareza que libertemos Tebas de uma execração oculta em seu benevolente seio, antes que seja tarde demais para erradicá-la, né? Então, a ideia formadora e controladora de uma tragédia grega é alguma concepção religiosa ou filosófica, e o interesse que o dramaturgo tem pela história e pelas pessoas é sempre correlacionado a essa concepção. Assim, a influência dos deuses sobre a ação dos homens é, em geral, explícita e aceita. Nesse respeito, né, podemos dizer, segundo Quito, né, que o drama grego difere do drama elisabetano, não que necessariamente o grego seja filosófico, sem nenhum interesse pelos indivíduos, e que o elisabetano seja interessado apenas nos indivíduos, sem fundamentos filosóficos. O que acontece é que há uma diferença no equilíbrio que cada um atribui aos dois, né? Na tragédia shakespeariana, há mais possibilidade dos protagonistas exercerem o livre-arbítrio, apesar das amarras que o prendem. Por exemplo, em Hamlet, né, Laertes, né, o irmão de Ofélia, aconselha a irmã a não se encantar muito com o amor de Hamlet. Por quê? Ele é um nobre e, assim, sua vontade não lhe pertence, antes a sua estirpe. Ele não pode, qual os sem valia, escolher o seu destino. Dessa escolha depende a segurança e o bem do Estado. Quer dizer, Hamlet está, de uma certa maneira, dependente do destino, mas não de um destino, né, que depende dos deuses, né? Então, o objetivo dessa apresentação é mostrar grandes momentos de decisão dos protagonistas ou das protagonistas das tragédias gregas e shakespearianas e suas repercussões políticas, né? Bom, a tragédia grega, qual é o contexto? É um contexto sociocultural, é Atenas, a passagem do século VI para o século V, né? O teatro era um teatro religioso e cívico, e os grandes autores, nós temos aqui, são Ésquilo, Sófocles e Eurípides, né? Temas e enredos. Os temas e enredos já eram conhecidos da plateia, eram baseados em mitos e epopeias. O que parece, hoje em dia, ser um pouco, né, difícil, né, para nós entendermos, é que, mas eu já sei como é a história. Mas acontece que os dramaturgos realmente se aproveitavam do fato de que os espectadores já conheciam as histórias, criando o que a gente chama de ironia dramática, né? Os protagonistas não têm ideia daquilo que eles estão fazendo, porque o que pode acontecer, já que a plateia sabe disso, né? Bom, os personagens, né, são deuses, heróis e heroínas da mitologia grega e dos poemas épicos. Eu quero chamar a atenção para um personagem muito famoso, que é do Ésquilo, que é o Prometeu acorrentado, e a dependência dele da vontade dos deuses, né? O coro das Oceanídeas diz o seguinte: queiram os céus que nunca o rei do mundo, que Zeus jamais pretenda hostilizar-nos com seu poder, né? Então é o Zeus todo-poderoso, temido, né, pelos homens. Já em Ajax, de Sófocles, né, Atena interfere na vida de Ulisses. Ela diz para ele: bem sei, Ulisses, e por isso vim há pouco para o teu caminho, desejosa de resguardar a tua casa.
Ulisses, na verdade, tudo pode acontecer se um deus for um artífice, né? Bom, em Ésquilo, né, das coéforas de Ésquilo, né, o que nós temos é uma decisão terrível, a decisão de Orestes de matar a própria mãe, Clitemnestra, porque ela foi responsável pelo assassinato do seu pai. E, neste momento, o Orestes ele hesita quando Clitemnestra apela para o sentimento filial dele. Para, filho, respeita a criança, este seio em que muitas vezes, já sonolento, sugaste com gengivas o nutriente leito. Né? E o Orestes vira-se para o amigo que está do lado deles e Pílades, o que fazer? Eu temo matar a mãe. E Pílades, onde no porvir os vaticínios de Lóxias dados em Delfos e os fiéis juramentos? Tem por hostis a todos, mas não aos deuses. Então Orestes resolve, aconselhas-me bem. Quer dizer, é preferível você ter a hostilidade dos homens do que a hostilidade dos deuses. Né? Bom, já em Sófocles, né, nós temos em Antígona, todos conhecem, é uma peça famosíssima, é a decisão de Antígona de enterrar o irmão, contrariando as ordens do rei Creonte. Né? O Creonte diz, e ousaste, então, tripudiar sobre estas leis? E Antígona, desculpem, e Antígona, o que ela diz? É que essas não foi Zeus que as promulgou, nem a justiça que coabita com os deuses infernais. Estabeleceu tais leis para os homens, e eu entendi que os teus éditos não tinham tal poder, que um mortal não pudesse sobrelevar os preceitos não escritos, mas imutáveis dos deuses. Por causa das tuas leis, não queria eu ser castigada perante os deuses, por ter temido a decisão de um homem. Novamente, nós vemos, né, o temor a desrespeitar uma lei divina. Agora, uma tragédia da qual eu gosto imensamente é Filoctetes. Porque Filoctetes é uma tragédia diferente, porque a tragédia já aconteceu. O que nós estamos vendo agora são três decisões de aspecto ético e moral. Não sei se vocês conhecem a ideia de Filoctetes, ele era um dos guerreiros que estava seguindo para a Guerra de Troia. Ele tinha um grande valor, porque ele tinha sido um grande amigo de Hércules, e na sua morte, Hércules lhe tinha doado o arco e as flechas, que eram absolutamente mortais. Ele é ferido por uma serpente, cria, né? Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se dá para ver, ele tem uma ferida na perna. Esta ferida, né, provoca dores excruciantes e um cheiro absolutamente insuportável. Então, Odisseus ou Ulisses, né, com todas as características, né, pouco recomendáveis moralmente, né, o abandona numa ilha deserta, Lemnos. Ele passa esse tempo todo muito isolado, sofrendo. Essa é a tragédia. Mas aí um adivinho diz que a guerra de Troia só será vencida se Filoctetes voltar à guerra. Então, Odisseu tenta convencer Neoptólemo, que é o filho de Aquiles, né, a enganar Filoctetes para voltar à guerra. Né? E Neoptólemo é jovem, ganha a confiança de Filoctetes e pega o arco. Né? E o momento é no momento de decisão, depois ele se arrepende e vai enfrentar o todo-poderoso Ulisses. O Neoptólemo disse, eu quero reverter meu próprio erro. Odisseu, eu estou perplexo, mas que erro cometeste? Cedi não só a ti, mas como ao exército, entre aspas, o exército grego. O que fizeste indigno de ti mesmo? Enganei um herói com truques baixos. Um frêmito me agita, o que cogitas? De quem tomei esse arco novamente? Ó Zeus, o que dizias? Vais devolvê-lo? Tê-lo comigo é vergonhoso e injusto. Então, é um dilema moral. Nesse momento, ele cede, né, à consciência. E a segunda decisão é mais importante ainda, porque Filoctetes pede que ele o devolva, que ele volte para Tessália, e ele promete levá-lo. Quando ele diz, tá bem, eu vou levá-lo para a sua casa, não vou levá-lo para a guerra, o que acontece? Ele está abrindo mão de futuros, né, para o herói grego, né, a glória seria se distinguir na guerra. Então, ele está abrindo mão de uma fama de guerreiro para cumprir uma promessa. É a grande e segunda decisão, né, que
Neoptólemo tem que fazer. Mas temos uma terceira decisão, né? E a terceira decisão é a do próprio Filoctetes, que não quer voltar por ódio aos gregos, por ódio ao Odisseu, mas aí quem aparece? Aparece um deus, Hércules, né? E Hércules diz para ele, né? Que ele deve voltar, né? Porque ele voltando, ele vai não só curar a sua ferida, mas vai também ter a glória das armas e ajudar a derrotar Troia. E Filoctetes, ó voz ansiada, eu me vergo ao que decides. Agora, a mais famosa tragédia grega talvez seja, né, além de Édipo Rei, seja Medeia, né? Em Medeia, nós temos aquela decisão terrível de matar os filhos para se vingar de Jasão, né? E em um longo solilóquio, nós vemos o drama da Medeia, né? O amor maternal lutando com o desejo de vingança. E Medeia, ela muda de ideia 4 vezes. É uma maneira que Eurípides encontrou de humanizar esta mulher que era tida como feiticeira. E ela começa a indecisão de Medeia. Quem não quiser presenciar o sacrifício, mova-se. As minhas mãos terão bastante força. Ai, ai, nunca, meu coração, não faças isso. Deves deixá-lo infeliz, poupa as crianças. Mesmo distantes serão tua alegria. Não, pelos deuses das vinganças nos infernos, jamais dirão de mim que entreguei meus filhos à sanha de inimigos. Seja como for, perecerão. Ora, se a morte é inevitável, eu mesma que lhes dei a vida, os matarei, né? E nós temos, finalmente, quais são as repercussões dessas decisões. Nas Coéforas, Oreste, depois de perseguido pelas terríveis Eríneas, é salvo pelo voto de Minerva, e as fúrias são convidadas pela deusa a se tornarem protetoras da cidade de Atenas e serem conhecidas de agora em diante como Eumênides, as gentis, né? E Antígona é condenada à morte, se suicida, assim como seu noivo Hémon, filho de Creonte, e assim como a esposa deste, né? O que acontece? A cidade de Teba é castigada mais uma vez, né? O que acontece em Filoctetes? Neoptólemo e Filoctetes têm assegurado vitórias na guerra contra a cidade de Troia, que é destruída. E, finalmente, em Medeia, a cidade de Corinto perde o rei e a sua herdeira por causa da vingança de Medeia. Então, são essas decisões que não só têm repercussões no âmbito pessoal, mas também no âmbito sociopolítico, né? Já a tragédia shakespeariana, nós temos um outro contexto, né? Ela floresceu na época nós chamamos na época da Inglaterra elisabetana jaimesca. Elisabetana, por causa da rainha Elizabeth, né? Que reinou de 1558 a 1603, e jaimesca, por causa de Jaime I, que reinou de 1603 a 1625. As grandes tragédias shakespearianas, com exceção de Hamlet, todas foram escritas na época do Jaime, quando o Jaime era rei, né? Então, o autor, né, William Shakespeare, ali vocês têm, nasceu em 1564, morreu em 1616, ali foram felizmente, os amigos publicaram as obras dele, é o famoso Fólio de 1623, e as obras se compreendem as comédias, as peças históricas e as tragédias, né? Agora, o que acontece, né? O teatro era diferente, você era um teatro circular, um teatro popular por excelência. Quando eu digo popular, é no sentido mais amplo da palavra. Popular no sentido que todas as classes sociais frequentavam o teatro. Agora, a rainha não. Aquela cena do Shakespeare apaixonado está errado. A rainha não ia ao teatro. O teatro é que ia até a rainha, né? Então, quais são esses temas e os enredos que eles usavam? O Shakespeare tinha uma cabeça absolutamente, né, maravilhosa. Ele lia muito, né? Então, os seus enredos são retirados da literatura clássica contemporânea, contos populares, a história de Roma, a história da Inglaterra, o teatro latino e o teatro contemporâneo. Um detalhe, Shakespeare não conheceu o teatro grego, ele não conhecia a tragédia grega. A tragédia grega que ele conhecia era através, né, do teatro latino, né? Bom, e nós temos os personagens. Outra vez, personagens são reis, rainhas, heróis e guerreiros, protagonistas de histórias famosas.
Agora, quais são as influências na trajetória das personagens? É claro que essas personagens são influenciadas também por eles, que eles chamam de destino, pela estrela, pelos fados, mas a intervenção divina é muito menos, né, muito menos explícita, né? E estas personagens, elas, de uma certa maneira, elas têm, até um determinado ponto, se julgam com livre-arbítrio, né? Em bom português, tinham maior, né, de possibilidade de manobra do seu destino, né? Por exemplo, Antônio e Antônio Cleópatra diz para os companheiros: companheiros, não deis ao destino o gosto tão cruel da vossa dor. E Romeu e Julieta, já o prólogo nos avisa, né? Até críticos que dizem que é a tragédia das mais estrelas, a tragédia da fatalidade, né? Dos fatais ventos desses inimigos, nasce como a estrela um par de amantes. Em Coriolanos, esse destino, a estrela, tem um nome, é a deusa Fortuna, né? Um amigo do Coriolano diz assim, que a bela deusa Fortuna, por amá-lo, use encantos que confundam a espada do inimigo. E no Rei Lear, né, o Kent, o grande amigo do Lear, preso no tronco, se dirige à Fortuna. Fortuna, boa noite, sorri e gira a tua roda. Então, os deuses têm vários nomes nessa tragédia shakespeariana. Agora, vamos ver os grandes momentos de decisão. O grande momento em Rei Lear acontece logo no início. É a decisão de Lear de deserdar e banir a filha Cordélia, por esta se recusar a bajulá-lo, né? É uma decisão intempestiva e refletida, sem nenhuma ponderação, e que vai realmente dar início a toda a tragédia. Então, Lear diz simplesmente para Ofélia: melhor seria não nasceres do que não me agradares, né? Desculpe, colou aqui. Lá já em Romeu e Julieta, né, nós vemos a decisão de Julieta de tomar o narcótico que lhe dera Frei Lourenço para que ela pareça morta e evite se casar com Paris. Não é essa cena, mas eu vou precisar dessa cena. Então, ela disse: esta cena de horror é só para mim. Vem, frasco, e se a mistura não agir de todo, terei de me casar pela manhã? Não, isto o impedirá, deita-te ali. O que é isto o impedirá? É o punhal. Então, ali, esta cena, esse punhal que ela vai usar depois, aqui, já está, né, presente nessa cena anterior, né? Romeu, Romeu, é por você que eu bebo. É uma cena belíssima, né, em que nós vemos uma menina, uma adolescente, se tornar mulher, né? Em Júlio César, né, nós temos a decisão de Brutus de matar o seu amigo César, por receio que Roma deixe de ser uma república. Então, ele pondera: ele tem que morrer, e quanto a mim, não tenho causa para repudiá-lo, senão a pública. Se coroado, como isso mudaria? É esse o ponto. Desde que Cássio, pela primeira vez, me atiçou contra César, que eu não durmo, né? E, claro, ele vai matar César. Em Macbeth, a decisão de Macbeth de matar o rei Duncan, depois do encontro com as feiticeiras que disseram que ele seria rei, o Macbeth está entrando numa crise de consciência. Por quê? Porque o rei Duncan está se hospedando no castelo dele. Então, ele diz o seguinte: ele está aqui por dupla confiança, ao meu cuidado. Primeiro, sou seu súdito e parente. São ambos contra o ato. E o hospedeiro devia interditar o assassino e não tomar eu mesmo do punhal. Para explorar meu alvo, eu tenho apenas esta imensa ambição. E nesse momento é que aparece a figura lá embaixo, da Lady Macbeth. É ela que diz para ele: estava bêbada da ambição que vestias e dormiu, e ela convence o marido a assassinar o rei. E, finalmente, em Hamlet, temos a decisão de Hamlet de não matar o rei Cláudio, né? Essa famosa hesitação de não matar o rei Cláudio, que ele encontra ajoelhado, rezando, prolongando a execução da sua vingança. O Hamlet: bom, agora eu posso sair, ele o que reza, e vou fazê-lo. E ele entrará no céu, e eu estarei vingado. Mas pensemos, um vilão mata o pai, e pai, em consequência, eu, seu único filho, o criminoso, manda aos céus? Não, isso não é vingança, é paga e engano. E estarei eu vingado, levando quando ele está purgando a alma, preparado, disposto para o transe? Não. Então, ele não mata o rei.
A grande ironia é que Cláudio não estava com a alma cheia de pecados, não estava conseguindo rezar. Então, se ele tivesse matado o rei talvez não tivesse ido para o céu. Quais são as repercussões? Bom, as repercussões são, né, no rei Lear. O Lear, rejeitado pelas outras duas filhas, enlouquece, e a Bretanha, que é a terra de Lear, é envolvida em uma guerra contra a França, que é comandada por Cordélia, que vem ajudar o pai. Em Romeu e Julieta, Romeu, pensando que Julieta está morta, se envenena, e Julieta, ao vê-lo morto, se apunhala. A paz em Verona é conseguida, mas à custa da morte dos dois jovens. Em Júlio César, a conspiração chefiada por Brutus contra César e a consequente morte deste lançam Roma em uma guerra civil. Em Macbeth, o assassinato do rei Duncan por Macbeth e a elevação deste ao trono provocam duas guerras dentro da Escócia e uma guerra com a Inglaterra. E, finalmente, em Hamlet, a demora de Hamlet em se vingar do rei Cláudio afeta toda a Dinamarca, que termina por cair nas mãos do príncipe Fortinbras da Noruega. Não nos esqueçamos que o título da peça de Hamlet é Hamlet, Príncipe da Dinamarca. E esse aspecto político é importantíssimo. Bom, para concluir, né, eu queria dizer que, tanto na tragédia grega como na tragédia shakespeariana, as importantes decisões das personagens principais, devido ao seu alto status social, não só os afetam pessoalmente, como repercutem nas sociedades a que pertencem. Obrigada.